E aí galera, aqui é o Liquid e esse é o canal Distro Hopper em edição especial. Esse vídeo ele é um pouco diferente. Na verdade eu queria bater um pouco de papo com vocês, mais um papo assíncrono, né? A gente vai poder conversar aí pelos comentários, como a gente já faz. O que acontece? Duas coisas na verdade. Uma, eu queria fazer um vídeo, lançar um vídeo semanal chamado Comentando Comentários. A ideia é eu pegar aí os comentários com mais destaque, comentários mais interessantes dos vídeos e fazer um vídeo conversando um pouco mais sobre eles em vídeo. Por qual motivo? Algumas vezes eu falo bobagens, digamos assim, nos vídeos, e eu sou corrigido magistralmente nos comentários, por pessoas que manjam mais do que eu naquele assunto. Isso fica perdido, porque o vídeo eu falo para sei lá quantas pessoas. Agora o comentário do brother lá, quem leu? Quantas pessoas leram? E isso aconteceu mais de uma vez. São não só correções, mas também como complementos, né? Às vezes o cara complementa alguma coisa que eu falei. E às vezes também acontece da pessoa fazer uma pergunta para mim e eu responder nos comentários também. E a resposta que eu dei muitas vezes daria um vídeo. Só que fica perdido lá. Então, por isso que eu queria trazer isso pro canal de alguma forma. Então já deixa aí nos comentários o que você acha dessa ideia. Se vale a pena fazer, ou se é um vídeo que vai ficar encostado. Ou se vocês têm interesse em saber. Ainda a respeito desse vídeo de comentários, né, se algum de vocês souber, me diga. Como é possível eu filtrar os comentários mais vistos de todos os vídeos do canal e aparecer isso em uma tela para mim no YouTube Studio, né? Eu sei que a gente tem alguns YouTubers famosos aqui no assinantes do canal, né? Se alguém souber, por favor, aí me dá uma dica. Senão eu vou ter que fazer um programinha para poder levantar os comentários com mais likes, né? O meu critério inicialmente vai ser não só os comentários que eu achar interessantes, mas os comentários que tiverem bastante like, que são os comentários que eu vou trazer para compor esse vídeo aí. Sobre comentando comentário. O outro assunto é um pouco mais delicado, um pouco mais longo, e eu não sei. Eu estou pensando alto aqui. Esse vídeo do Arco Linux, ele trouxe algumas coisas interessantes, porque primeiro eu não conhecia muito bem essa distro, eu já tinha testado ela, mas não tinha prestado atenção no fator educativo. Na verdade, sendo bem sincero com vocês, eu acho que eu já gravei um vídeo do Arco Linux, mas eu não achei que ele ficou bom o suficiente para postar. Eu não tinha visto nada de interessante na distribuição, não vi nada de diferente. E realmente, como distribuição, ela não tem nada de muito diferente mesmo. O lance é como o cara moldou, como o cara criou uma comunidade em volta do objetivo de se criar trilhas e fazer as pessoas aprenderem Arch Linux. Eu acho isso fantástico, porque o futuro de qualquer distribuição não é o tiozão de 45 anos que é o usuário da distro faz 20 e não tem paciência de responder uma pergunta de usuário iniciante. As distribuições não são para esse cara. Uma distribuição que tem esse perfil está morta. Ela está morta. Uma distribuição saudável, ela agrega os usuários novos. E eu sinto isso de verdade, do fundo do meu coração, que a maior parte das distribuições Linux, elas não são mais tão adequadas para usuários iniciantes. Elas não são mais amigáveis, na verdade. Eu não consigo explicar, mas é como, por exemplo, você joga o cara no Ubuntu lá. O objetivo do Ubuntu não é que o cara se torne ali um cara que aprenda Ubuntu, que desenvolva Ubuntu, que faça parte da comunidade Ubuntu, sabe? O que eu sinto é que eles querem ali um usuário do sistema, ó. Usa aí, acesse as suas redes sociais, sabe? Que o Ubuntu, na verdade, a ideia é que o Ubuntu seja só um terminal para o cara acessar redes sociais e contratar serviços de cloud, sabe? E contratar Spotify, Netflix e viver sua vida. São poucas distribuições hoje em dia que tem essa pegada de trazer o cara para dentro e mostrar para ele as engrenagens. Ó, isso aqui que você está vendo, que você está usando, funciona desse jeito e você pode modificar tudo isso que você está vendo. Que é aquela história da caixinha do Conectiva, lembra que eu cheguei a comentar com vocês? Que o que eu achei mais fantástico na caixinha do Conectiva vinha 6 CDs, 2 CDs de binários, 2 CDs de código-fonte e 2 CDs de proprietários. Cara, todo o conteúdo dos CDs binários tinha no código-fonte. Então, lá dentro lá tinha um manual que me explicava, ó, você pega o código-fonte, você altera o que você quer alterar, e com esses comandos aqui você consegue compilar e instalar na sua distro o programa que você modificou. Eu achei isso fantástico, que eu podia customizar o que eu estava usando. E isso para mim era um atrativo muito grande. Por mais que hoje em dia o perfil do usuário seja um perfil de consumidor mesmo, consumidor passivo, literalmente consumidor passivo, eu senti no Arco
uma vontade de mudar isso, sabe, de alguma forma, por mais que sutil. Né? O objetivo final dos caras é que você faça customizações, crie distros baseadas no Arch Linux. Eu acho isso fantástico, porque, como eu comentei, tem até um colega aí que não concorda comigo, que, na minha visão, o Arch Linux, assim como o Debian também, o Debian menos, mas o Arch Linux principalmente, é uma distribuição commodity, é uma distribuição básica, é base, sabe? Você pode usar ela no estado puro mesmo. Eu mesmo estou usando, olha aqui, ó, tá vendo? By the way, eu estou usando o Arch, né? E estou fazendo piadinhas ainda. Olha o nome da máquina. Então, assim, eu não tenho críticas quanto ao Arch Linux, não. É uma distribuição que eu uso. Ela tá sempre, em algum momento, ela sempre volta para o meu computador. Né? Agora ela tá dividindo o Pareo com o Gentoo. E com o Debian também, eu tô com triple boot aqui, mas o Debian, como eu falei, não sei o que fazer com ele. Mas o Arch tá aqui, e assim, é uma distribuição que eu gosto de usar. Eu me sinto em casa quando eu tô usando o Arch Linux. Mas é uma distribuição que, cara, não tem nada que o Arch Linux me ofereça que eu não consiga ter em uma outra distribuição baseada em Arch Linux. De um jeito muito mais rápido de eu fazer, sabe? Não que eu não goste de customizar as minhas coisas, eu gosto de customizar, mas no geral, o resultado das minhas customizações, elas sempre tendem para o mesmo. Sempre vai para o mesmo lugar, sabe? Eu não instalo um Arch Linux sem usuário root com senha. Então, ter isso como opção, para mim, não é uma opção, percebe? Eu sempre vou usar o modo gráfico de alguma forma nas minhas máquinas desktop. Eu sempre vou usar algum tipo de cron job, sabe? Não importa qual deles, qualquer um deles. Né? Então, no final das contas, eu sempre vou seguir os mesmos caminhos, né? Digamos assim. E os usuários, de certa forma, também. Só que o Arch Linux ele permite que você siga vários caminhos diferentes, né? Então, por isso que eu digo que ele tem um poder de ser base para outras distribuições que não é de ser, não pode ser ignorado. São muitos pacotes, é um ecossistema que funciona muito bem, que é relativamente customizável, né? E faz todo sentido do mundo você fazer uma distribuição por cima do Arch Linux e não começar uma distribuição do zero, na minha opinião. Faz todo sentido do mundo. Da mesma forma como eu concordo com quem faz distribuições Linux baseadas no Debian. Sabe, é uma base sólida. Ela pode não ser uma base muito palatável para o usuário final, mas você trabalhando em cima dessa base, você consegue entregar um bom produto, alguma coisa que torne o usuário feliz. Né? E a proposta do Arco Linux é justamente isso. Olha só, a gente tem um rio de programas e pacotes passando aqui. Você pode pegar alguns deles e criar a sua própria experiência. Isso não é pouca coisa, na minha opinião. Eu acho isso fantástico. E eu fiquei pensando, falei, pô, parando para pensar, parando para analisar, o Comain ele surgiu com essa ideia também lá no passado, né? Comain, para quem não sabe, procura aí no canal Comain com K, tá? Igual o Carol com K. Comain com K. Procura aí nos repositórios do canal que tem um vídeo onde eu explico o que é o Comain. Mas, resumidamente, o Comain é uma distribuição que eu criei com fins educacionais. Né? A minha ideia do Comain não era você instalar o Comain no servidor da sua empresa. Não, a minha ideia do Comain com o Comain era fornecer para o cara um desktop simples, leve, o mais leve possível, o mais simples possível, o mais rápido possível, focado para rodar em máquina um pouco mais antiga, e que o usuário tivesse à mão ali um livro onde ele pudesse consultar como modificar o sistema, não só usar o sistema, abrir um navegador e ficar assistindo YouTube. Sabe? Não, a ideia era, eu tenho um Roxfiller aqui, ó. Você sabia que dá para configurar tal entrada no menu? E com essa entrada de menu você vai fazer outras coisas e tal. É isso, né? Porque essa é uma coisa que está se perdendo, essa é uma arte que está se perdendo. Assim, cada vez mais eu só vejo a galera desenvolvendo um aplicativo para Electron. Né? Sendo que, pô, podia ter um desktopzinho legal, simples, onde a gente tem documentação para fazer as coisas, tá? Mais ou menos com essa pegada do Arco. Eu fiquei pensando e calculando aqui quanto me custaria, em termos pessoais, trazer o Comain de volta. Né? Eu não lembro se eu falei dos motivos pelo qual o Comain deixou de existir no passado. Muito foi porque eu achava que esse nicho onde o Comain estava atuando, ele estava preenchido, de certa forma. Né? Hoje já não tenho tanta certeza se ele está preenchido ou não. Não sei. Talvez a única distribuição que ainda faça o que o Comain se propunha a fazer naquela época seja o Linux from Scratch e o Arco Linux. Né? O Arco Linux nem tanto. Que o Arco Linux ele não é tão baixo nível assim. Mas ainda assim eu acho super louvável o que o Arco Linux faz. E eu fiquei pensando, falei, porra, qual que seria o custo para mim disso? Porque, querendo ou não, esse canal é um canal que surgiu da pandemia. Né? Ele pode chamar que ele é um filho do corona, esse canal. Ele começou basicamente junto com a pandemia, meio que como uma distração para mim.
né? Ele começou um pouquinho antes do começo da pandemia, na verdade, mas ele começou um pouco com uma distração. Eu tinha acabado de terminar um contrato super traumático com uma empresa e eu queria tirar férias, né? Aí no meio das minhas férias sabáticas, né? Aconteceu a pandemia, fechou a escola do meu filho, foi essa coisa toda, e enfim. E eu comecei a me dedicar ao canal, não do jeito que eu queria, mas pelo menos de alguma forma eu consegui me dedicar ao canal. Né? E trazer o Command de volta é uma coisa que me tomaria muita energia, pelo menos no começo, né? Pelo menos no começo. Porque eu não vejo sentido no Command voltar sem ter uma comunidade em volta. O Comain, ele parou um pouco lá no começo, a primeira encarnação dele, acabou porque as coisas ficavam todas muito centralizadas em mim, porque todas as pessoas que eu conhecia que tinham experiência que poderiam ajudar a tocar o projeto, elas achavam que era bobagem. E talvez seja mesmo, mas eu achava divertido. E algumas pessoas achavam divertidas também, mas elas não tinham a maturidade ou não tinham a pegada, a capacidade para assumir o projeto e tocar o projeto, né? Esse tipo de coisa. Então o projeto ficou muito centrado em mim, apesar de eu ter 2 escudeiros ali fiéis, 2 ou 3, sendo que um deles está. Ou ele morreu, ou ele está bilionário. Seja como for, ele não responde meus e-mails. Já tem uns bons anos. Eu acredito que ele tenha falecido, falando sério agora. Ele tinha, apesar dele minerar Bitcoin e fazer qualquer coisa por um Bitcoin, isso antes do Bitcoin disparar, tá? Ele era um cara que ele tinha muito Bitcoin. Só que ele tinha um problema muito sério com bebida. Mas enfim, divaguei aqui. E aí, para mim, faria sentido fazer como comunidade mesmo, assim. Né? Então, tudo bem eu começar a tocar, criar as fundações, mas trabalhar o mais rápido possível para de alguma forma institucionalizar o processo, sabe? Para não ficar tão em cima de mim, porque afinal de contas é isso. Tipo, eu tô no meio de uma crise, dentre várias crises, né? Eu tô no meio dessa crise também da pandemia. Em algum momento o meu filho vai voltar para a escola e eu vou ter que voltar a trabalhar full time, e quando isso acontecer, eu não sei o que acontece. Eu estou tentando viabilizar alguns empreendimentos, mas está complicadíssimo, né? A situação do país não está fácil. Não sei se vai ser o suficiente para eu me manter, que seria uma forma de eu conseguir tocar esses projetos paralelos todos e ainda ter uma renda, né? Eu não sei como é que tá, eu não sei como é que vai ser, na verdade, porque não está indo tão bem por agora, por causa da situação financeira do país também. E meu maior medo, que seria a minha maior frustração, seria eu trazer o Comain de volta, porque eu acho que eu consigo trazer ele de volta, com algumas modificações, claro. E aí, de repente, eu me ver na mesma situação de 2006, sabe? Putz, eu adoraria ter que manter isso aqui, mas não vai rolar, não tem como. E para mim seria muito triste, assim. Até porque eu acho que agora daria para ter uma comunidade um pouco maior, eu estou mais maduro também, eu acho que eu conheço mais ou menos como fazer essas coisas funcionarem, então muito provavelmente eu vou ter mais alcance do que eu tive naquela época, né? Mas é isso, esse é o meu maior medo. A distribuição ela vai ter que ter a ferramenta Comain, né? Que na versão anterior era uma coleção de scripts shell. Você chamava com o comando Comain, né? Comain install, o nome do aplicativo, e ele puxava lá um script shell que compilava o negócio inteiro, resolvia as dependências, instalava e compilava tudo na máquina da pessoa. Se a pessoa já tivesse o binário lá no diretório temporário de cache, ele instalava direto do binário. Né? Então era uma distribuição híbrida, né? Ela era source-based e compilava pacotes também e instalava a partir de pacotes também. Né? A gente chegou a ter um pequeno repositório. Se eu não me engano, naquela época o Comain inteiro ele tinha 450 pacotes. Tá? Ele chegou a última versão do Comain que eu lancei tinha o KDE, acho que ele tinha o KDE 3 já, né? E não tinha Gnome, tá? O Gnome era muito complicado fazer a build do Gnome. Então ele tinha como opção o WindowMaker e o KDE 3 ou o KDE 2, eu não lembro agora. Alguns navegadores, algumas opções de navegadores, algumas opções de OpenOffice, de Office também. Players de vídeo, players de áudio, alguns joguinhos. A biblioteca não era tão grande, né? GIMP, Inkscape, essas coisas todas também tinha. Mas naquela época o Linux era mais simples também, né? Hoje em dia eu não faço ideia de quantos, de onde seria ali, qual seria o meu teto ali, até onde eu vou com essa brincadeira, né? Onde eu quero entregar, o que eu quero entregar? Eu quero entregar uma experiência Plasma completa, quero entregar uma experiência XFCE, LXDE. Ainda bem que hoje em dia tem LXDE e XFCE, né? Naquela época não tinha.
Tinha o XFCE, mas ele era outro XFCE, tá? Esse XFCE de hoje é bom. Então, eu fico pensando, tá, beleza, então eu vou trazer essa ferramenta de volta. Aí essa ferramenta eu vou querer programar ela de novo, né? Eu não vou fazer ela do jeito que eu fiz anteriormente, eu vou querer fazer ela de um jeito mais interessante. Muito provavelmente vou fazer em Go, a ferramenta base, vou criar algum tipo de formato ou em YAML ou JSON para servir de receita para a compilação das coisas, né? Para geração dos pacotes, ou YAML ou JSON, não sei. Né? Tudo isso gerenciado por uma ferramenta feita em Go e várias ferramentas de sistema, todas escritas em Go também. Tá? Então a minha ideia era tudo que fosse de gerenciamento da distribuição que eu fizesse em Go. As builds seriam receitas feitas em YAML e JSON, alguma coisa do gênero. É isso que eu estou pensando. Né? E aí eu poderia fazer lá um curso desses cursos de Udemy, de Go, alguma coisa assim, ensinando Go enquanto a pessoa vai desenvolvendo ali a ferramenta de gestão de pacotes também. Enfim, a ideia era pegar esses pedaços da distribuição que eu vou ter que desenvolver e criar cursos audiovisuais aí para os interessados, né? Não é para todo mundo, mas é aberto para quem estiver interessado em comprar para aprender como é que funciona, ou como é que funcionou o desenvolvimento, né? Aquela coisa toda. Né? Obviamente todo o código vai ser aberto, mas os cursos seriam uma forma de manter as minhas contas funcionando, essa coisa toda, porque sei lá, eu acho que não vai ser uma distribuição economicamente viável nunca. Na verdade, quase nenhuma distribuição Linux é economicamente viável, né? A não ser quando ela tem uma proposta muito sólida e muito bem difundida, como é o caso do Arco Linux, por exemplo, que eu acho que eles recebem de donation ali justifica eles manterem a distribuição funcionando, mas a maior parte das distribuições, até das que eu analiso mesmo, elas não duram muito tempo, né? Porque distribuição é um negócio que dá muito trabalho, geralmente não pega, dificilmente pega. E dá. Nossa, cara, é muito trampo, nada de dinheiro. Então, eu tô pensando em como seria isso, como fazer dessa iniciativa algo sustentável, né? É difícil. Manter uma distribuição é muito complicado. Manter sozinho é mais complicado ainda. Né, e sozinho em estado de vulnerabilidade econômica, que é o que mais me assusta aí no momento. Eu ainda não consegui dar um jeito de tirar uma grana fazendo sem comprometer aí a minha estrutura familiar, né? Claro que quando meu filho volta para a escola a situação muda. Só que a situação muda também para as atividades extras, né? Então não vou ter mais que tomar conta do meu filho, mas eu também não vou mais ter provavelmente tempo para tocar projetos paralelos, a não ser que eu consiga fazer virar alguma outra coisa e que eu consiga me dividir de forma razoável. Né, alguma atividade que não atrapalhe essa produção de conteúdo, que é alguma coisa que eu gosto de fazer, né? Eu gosto de fazer essa produção de conteúdo. Eu só não sei fazer dinheiro com isso. Essa é outra história. Ganhar dinheiro com isso eu não sei fazer, não. Tá? Mas eu tô pensando, ideias não faltam, sabe? Eu tenho várias ideias aí do que poderia ser um possível retorno do Comain, só que, sendo bem realista, por mais que eu consiga fazer essa ressuscitação, eu não consigo enxergar como manter isso funcionando, porque inclusive tem outro detalhe, na época do primeiro Comain, eu tinha um patrocínio para fazer. Eu tinha um contrato com o governo que eu tinha que fazer uma distribuição Linux para o governo. Inicialmente a distribuição ia ser o Comain, depois a gente viu que não era, que era melhor uma outra solução. E eu fiquei trabalhando com as duas soluções ao mesmo tempo. Então eu fiquei tocando o Comain e a solução que eu tinha que entregar para o governo ao mesmo tempo. Então, de certa forma, o Comain ele tinha um patrocínio ali no comecinho, né? Mas enfim, eu não sei. Eu sinceramente preciso pensar mais, assim. Apesar de vez em quando tem uns devaneios super otimistas, mas as chances de não sucesso são bem grandes também, né? Então eu tenho que manter um pouco do pé no chão aí, coisa bacana. Uma coisa voltada para a educação seria bacana, mas eu não sei exatamente se a gente teria um público para isso, né? Mas sei lá, esse vídeo é meio que para trocar essa ideia. Não é para definir nada, né? É meio que para abrir algumas janelas de conversa, algumas possibilidades, ver se alguém tem alguma ideia de como poderia ser. Eu também estou queimando neurônios aqui do meu lado, e é isso. Meu maior receio dessa história toda é começar um negócio e não terminar. E não poder manter, ter que largar no meio, enfim.
Apesar de eu achar que pelo menos o release 1.0, até o release 1.0 acho que eu consigo chegar. Mas eu não sei por quanto tempo eu conseguiria manter isso, essa máquina funcionando, né? Esse que é o lance, né? Por mais que eu goste de fazer, tem que pensar nesse lado. Eu não sei se fazer uma espécie de vaquinha, catarse, pode ser, né? Atualmente não existem mais editais do governo para cultura, né? Então esquece, né? Seria uma coisa mais relacionada para cultura, cultura, tecnologia, cultura digital, né? No caso seria, que foi o que eu consegui da outra vez, né? Eu consegui um edital da cultura digital para fazer o Comain, mas isso não existe mais hoje em dia, então não daria para fazer por esse caminho. Não sei, não sei. Bom, isso aí, gente. Pensem, me ajuda a pensar. Né? Se fosse para trazer o Command de volta, como é que seria isso, né? Se não fosse possível ter uma dedicação exclusiva depois do lançamento das fundações, né? Será que teria comunidade para manter o negócio funcionando? Porque, ó, manter uma distribuição, cara, é um negócio complicado, já aviso logo. Já aviso logo. Eu fiz umas 3. É um negócio complicadíssimo, porque meu, sai pacote novo todo dia. O issue tracker explode todo dia também, cheio de bug, cheio de problema para resolver. É muito trabalho, e é um trabalho que ele é, o pessoal fala, overwhelming, né? Tipo, um negócio que é meio. Ele é um avalanche, né? É uma avalanche, assim. Então é super complicado. As pessoas ficam soterradas muito rápido, né? Não é à toa aí que você sempre vê as novelas aí do Mint, do Manjaro, você vê que os caras ralaram pra caramba, se ferraram, até conseguir a tal da sustentabilidade, né? A não ser que eu me concentre em ser alguma coisa muito minimalista e faça como o Arch Linux faz, sabe? Queria tipo um AUR. Eu crio só uma base ali. Se quer usar esse negócio, ó, usa aí os scripts da comunidade. Eu não tenho nada a ver com isso, eu não dou suporte. É uma possibilidade também. Mas tem a pegada educativa, né? Que tem que ser o material, tem que manter o material atualizado. Isso dá um trabalho. Eu acho que o último livro do Comain tinha 130 páginas, eu acho. Não tenho certeza. O livro estava grandinho já. A partir daí que vai começar, né? Eu não enxergo nada menor do que o que já foi, porque hoje em dia o Linux está mais complexo. Mas é isso, gente. Diz aí o que você pensa nos comentários. Eu não vou nem pedir like e dislike, porque nesse vídeo não cabe. Esse aqui é um vídeo mais de para pensar mesmo e dar pitaco aí nos comentários. Diz aí o que você pensa nos comentários e vamos conversando, né? Vai que sai alguma coisa, né? Vai que alguém aí surge com uma ideia fantástica, alguma dica aí que eu não pensei. Beleza? Então é isso, gente. Um abração para vocês. Falou.